Deus abençoe todos grandemente. Eu fico muito contente de estar aqui mais uma vez com vocês. Eu fico muito feliz vir e ficar diante de vocês, mesmo que vocês estejam nas suas casas, nos seus quartos, nas suas salas de estar, onde vocês estiverem reunidos. Alguns têm que se esconder na cozinha, no banheiro, no quintal, porque vocês moram com pessoas que não vão na igreja. Alguns contam para mim que eles têm que se esconder para assistir o ensinamento. Tem muitos também que falaram para mim que eles não têm onde assistir o ensinamento, eles não têm um computador, eles não têm um celular para assistir o ensinamento. E nós pedimos para o Senhor providenciar para vocês, para o Senhor providenciar tudo o que vocês precisam para ter a chance de ouvir os ensinamentos e aprender a doutrina, aprender tudo o que tem a ver com o nosso Deus, com o Criador dos céus e da terra, com o nosso Deus que nos fez com a sua mão poderosa, porque Ele merece o louvor, Ele merece a honra, Ele merece que nós honremos Ele e agradeçamos Ele todos os dias da nossa vida, que nós nos apresentemos diante dEle. Ele merece. Então, nós agradecemos o Senhor. E na nossa oração, no final, vamos pedir para o Senhor pelas doenças, porque tem muitos agora que adoeceram pelo coronavírus, eles estão no hospital. Então vamos pedir para o Senhor no final, para Ele ter misericórdia, para Ele curar as pessoas e proteger e guardar elas, e dar mais uma chance para cada pessoa, mais uma chance delas terem vida, para as pessoas conhecerem o caminho de Deus e para elas serem salvas, para elas atingirem as bênçãos que Deus oferece para nós. Então, com todo o nosso coração, vamos pedir e orar para o Senhor. Hoje, antes de começar o nosso ensinamento, já está acabando o ano já está quase no fim. E para o fim do ano, talvez nós vamos colocar estudos bíblicos, que são muito interessantes também, porque tem muitas pessoas que fazem muitas perguntas. E eu acho que vocês também têm as suas perguntas, e no estudo bíblico, as suas perguntas, as questões que vocês têm vão ser respondidas, porque outras pessoas já fizeram essas perguntas. Então, vamos aprender juntos. Essa vai ser a nossa programação no final do ano, levando em consideração que tem muitas pessoas que fazem viagens, elas visitam, uns vão chegando, outros vão embora. E os estudos bíblicos que nós fizemos também são muito interessantes. Nós vamos dar chance para vocês assistirem os estudos bíblicos, para vocês saberem como que é as pessoas que ainda não assistem à nossa igreja, e vocês vão perceber como vocês vão se apaixonar. E quando Deus permitir que seja aberta a igreja, vocês vão chegar lá, se congregar conosco, para que todos possamos desfrutar da imposição das mãos, do dom da profecia e dos louvores para o nosso Deus. Hoje nós vamos cantar para o Senhor o hino 179, hino 179, que chama o Supremo Louvor, e vamos cantar com todo o nosso coração para o Senhor. Demos suprema alabanza a Cristo el Salvador, porque nos dio la esperanza de vida y de salvación. Por el mundo proclamemos sus dones y su bondad, y ricos frutos tendremos en bien de la humanidad. Venid hoy y celebremos con alabanza al Señor. Digno es que todos le demos gloria a su eterno amor. Por el mundo proclamemos
sus dones y su bondad, y ricos frutos tendremos en bien de la humanidad. Dios, sobre todo te amamos y proclamamos tu amor. Por Jesucristo entonamos cantos con todo fervor. Por el mundo proclamemos sus dones y su bondad, y ricos frutos tendremos en bien de la humanidad. Digno tú eres, Señor, de honra, gloria y virtud, pues nos has dado el amor que existe en ti en plenitud. Por el mundo proclamemos sus dones y su bondad, y ricos frutos tendremos en bien de la humanidad. Bendito e louvado seja o Senhor. Tomara que seja assim, que nós consigamos levar muitos frutos diante da presença do nosso Deus, que o nosso trabalho esteja presente lá com Deus, um dia lá na eternidade. A honra e a glória sejam para o nosso Deus, e como eu disse para vocês na quinta passada, quando nós vimos ao respeito das maldições e das bênçãos, tudo baseado nos mandamentos que o Senhor deu para Moisés, aqueles mandamentos que Deus ensinou para o povo de Israel na antiguidade. E aqueles mandamentos, eles foram a base, eles têm sido a base, o fundamento do homem, da humanidade, durante todas as suas gerações, porque é de lá que surgem os valores, desses mandamentos que vêm as virtudes, as qualidades, o jeito certo de viver, a convivência em sociedade, o saber fazer bem as coisas, fazer muitas coisas boas, uns para com os outros, para conseguir viver em paz e ter tranquilidade, ter sossego, ter compreensão e harmonia. Tem muitas coisas dentro da família e da sociedade que surgiram de lá. O nosso Deus, ele deixou aquelas bases, deixou os seus mandamentos que ele entregou para Moisés, mas Deus também disse para ele fazer uma lista das bênçãos que iam receber todas as pessoas que cumprissem os seus mandamentos. Nós lemos uma parte já e hoje vamos ler mais um pouco. Vamos procurar Deuteronômio 28. Vamos ficar prontos com a leitura de Deuteronômio 28. Vamos ler mais sobre as bênçãos que Deus ofereceu, mas também sobre as maldições, o castigo que Deus ia dar para os desobedientes, para os teimosos e para os rebeldes. E isso aí é muito triste. Ler ao respeito de castigos é muito triste. Mas este ensinamento, por que ele surgiu? É porque muitas pessoas falam para mim que Deus, ele se esqueceu da criação dele, que Deus fez o homem e esqueceu dos seres que ele criou. Que Deus se esqueceu por causa de tudo que está acontecendo no mundo,
todas as doenças, as pestes, as tristezas, as angústias, as tribulações, a escassez, as doenças, tudo que está acontecendo no mundo. As pessoas, elas estão sofrendo, tem lugares onde as pessoas, elas estão passando muita fome, elas têm muita falta de coisas, crianças estão morrendo de fome, elas não têm comida, não têm moradia. Então, as pessoas falam que Deus não tem misericórdia, que Ele não é justo, Deus se esqueceu das suas criaturas. Como assim que Deus não providencia para todas as pessoas as coisas? Mas nós aqui vamos ler que Deus deu esses mandamentos para Moisés escrever e para que eles ficassem registrados. Mas antes daqueles mandamentos, Deus já tinha ensinado na consciência dos primeiros, desde Adão até Moisés, desde Adão até Abraão. Nós poderíamos chamar eles dos primeiros, os primitivos. Eles não tinham leis escritas, mas Deus tinha ensinado para eles, nas consciências dos chefes, dos patriarcas, tinha ensinado a doutrina, os valores morais, os mandamentos. Ele ensinou para Adão, para Abel, para Caim. Nós lembramos da história de Abel e Caim, que Abel, ele era um pastor de ovelhas e ele fazia sacrifícios e oferecia para Deus do melhor que tinha no gado dele. E quem ensinou para Abel aquilo? Quem ensinou para ele que tinha que sacrificar o melhor para Deus? Deus que tinha ensinado para eles. Deus que tinha ensinado para eles que ele existia, que ele era poderoso e ele existia em espírito e tinha que ser louvado e tinham que tributar para ele. Por causa disso, eles iam ensinando, insistindo para cada geração, falando sobre a existência de Deus e os mandamentos dele. Que eles tinham que viver em santidade, que eles tinham que viver só para honrar e glorificar a Deus. Deus ensinou para eles aquilo na consciência deles, mas eles acabaram não obedecendo aquilo, eles acabaram se perdendo e fazendo muitas maldades. Aí Deus castigou eles, enviando o dilúvio. Foi o primeiro castigo de Deus para a humanidade. Enviou o dilúvio e destruiu todos. Ele deixou apenas uma família, que de lá vem Moisés. E quando Deus viu que novamente a terra ficou povoada, mas o pecado e a maldade continuou nas pessoas. Aí é onde Deus decidiu dar os mandamentos escritos e fez uma lista de bênçãos para os obedientes, para aqueles que fazem a vontade de Deus. E fez também uma lista de maldições, de castigos para os desobedientes, para os nécios, para os rebeldes que não fizeram a vontade do Senhor. Mas não ficou só nisso aqui, na obediência, na desobediência, nas bênçãos, nas maldições. Não ficou só nisso. Porque no decorrer do tempo, quando foram se passando as gerações e o globo terrestre ficou povoado, as pessoas começaram a fazer muitas maldades e se perderem. Elas se afastaram do caminho do Senhor. De um jeito que eles acabaram até esquecendo de Deus. E nós vamos ver sobre aquilo lá no final, quando lermos sobre o que Deus revelou para o apóstolo Paulo, de o que a humanidade fez desde o começo até hoje, como que eles ficaram. E é por causa disso que os mandamentos do Senhor ainda são vigentes até o fim do mundo. Então, as bênçãos que Deus ofereceu para Moisés e as maldições também estão vigentes, também são vigentes. E é por causa disso que hoje nós vemos que tem tanta doença, maldade. Por exemplo, agora, peste, a maldade do coronavírus é uma peste. É uma pandemia que, com certeza, nós não temos dúvida que foi permitida por Deus para que a humanidade reagisse, para que as pessoas começassem a pensar e acreditar que tem um ser superior que governa. E para que as pessoas elas comecem a refletir e procurar a Deus. Para que eles possam viver uma vida com paz, com saúde, com felicidade.
É por causa disso que é muito importante nós lermos. É muito importante ler o Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento nós temos o fundamento daquilo que Deus quer, daquilo que Deus sempre quis que a humanidade fizesse, como que as pessoas tinham que agir. Deus, ele buscou um povo, escolheu o povo de Israel, deu para eles as suas leis, falou para eles das bênçãos e do castigo, mas não foi só o povo de Israel que ficou acobertado por esses castigos, mas foram todas as nações que ficaram sob as maldades do pecado e que também participam do castigo do Senhor. Então, nós temos que saber tudo isso aqui e ter aquilo no nosso conhecimento para nós sabermos onde que nós estamos indo e onde que nós estamos. Por causa disso, nós vamos refletir e vamos decidir, vamos dizer para o Senhor, Senhor, realmente nós queremos seguir no teu caminho, porque é o melhor caminho que tem. Então, em Deuteronômio 28, do 1 até o 14, diz: acontecerá que, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, para guardar e cumprir todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, também o Senhor teu Deus exaltar-te-á sobre todas as nações da terra. Virão sobre ti todas essas bênçãos e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Aqui o Senhor queria dizer que se a pessoa morasse na cidade, ela ia conseguir trabalho, ela ia conseguir moradia e ela ia ter tudo o necessário para ela viver. Ela teria dinheiro, teria o seu salário, teria comida, teria roupa, ela ia ter tudo, ia ter paz, ia ter felicidade, ela ia ter a mão de Deus ajudando ela. E diz, e bendito serás no campo, se ela mora no campo também. Então a colheita dela, o que ela semeou, tudo ia progredir. Os animais também iam se multiplicar e ela ia ter todo o seu gado e a sua agricultura, tudo ia dar certo e nada ia se estragar. No 4, bendito o fruto de teu ventre, o fruto de tua terra, o fruto de teus animais, a cria de tuas vacas e os rebanhos de tuas ovelhas. Diz aqui que é ser bendito o fruto de teu ventre. Hoje nós vemos que tem muitas mulheres estéreis, elas não conseguem ter filhos, outras ficam grávidas, mas elas perdem os seus bebês ou as crianças, elas nascem doentes. A maioria perde o seu neném dentro da barriga. Tem muitas mulheres que têm dificuldade de ter filho. E por que acontece? O Senhor aqui disse, bendito o fruto de teu ventre, da tua terra, dos teus animais, mas era para as pessoas que cumprem os mandamentos dele, que obedecem a ele. Então, aqueles que não cumpriam os mandamentos do Senhor, acontecia o contrário com eles. Era maldito o fruto do ventre deles e da sua terra e das suas vacas. Tudo era maldito. E é o que hoje nós vemos. Na maioria, nós vemos dias difíceis, dias de tribulação, de tristeza, de lágrimas. É isso que nós vemos. Mas as bênçãos aqui do Senhor, diz no verso 5, benditos serão teu cesto e tua amassadeira, quer dizer que nunca ia fazer falta dinheiro para comprar a comida, nem nunca ia faltar a comida mesmo, porque eles iam conseguir semear tudo. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Quando eles entrassem na sua casa, eles iam ser benditos, eles iam ser abençoados. E quando eles saíssem também, Deus ia guardar eles dos perigos, dos acidentes, das doenças, dos roubos, dos sequestros, etc. Deus ia guardar eles de tudo aquilo, quando eles entrassem e saíssem. Deus ia guardar eles de qualquer perigo. É uma bênção muito linda do Senhor para os obedientes. São bênçãos formosas que Deus deixou aqui e Ele cumpre. Ele não se esquece das suas promessas.
Então ele aqui disse que a pessoa que entrasse e saísse da sua casa ia ser bendita, não ia ter temor, não ia ter medo, não ia ter angústia. No 6. No 7. O Senhor derrotará teus inimigos que se levantarem contra ti. Falando aqui sobre as guerras. Também temos inimigos pessoais, individuais, as pessoas. E diz que quando aqueles inimigos se levantassem, o nosso Deus ia ajudar aqueles que fazem a vontade dele para que os seus inimigos não prejudiquem eles. Diz, por um caminho sairão contra ti, aqueles inimigos, e por 7 caminhos fugirão de diante de ti. Por quê? Porque Deus ia ajudar, guardar e proteger aquela pessoa desses perigos. No 8. O Senhor te enviará a sua bênção sobre teus celeiros e sobre tudo em que colocares a mão, e te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dá. O Senhor te estabelecerá por seu povo santo, como te jurou, se guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares em seus caminhos. Diz aqui que aqueles que guardam os mandamentos do Senhor e andam nos caminhos do Senhor, diz aqui que Deus ia fazer deles um povo santo. Ele ia chamar eles dos seus filhos, ia chamar eles do seu povo, da sua igreja. E ia falar que aqueles seus filhos santos eram dele. É uma bênção muito grande que o Senhor oferece para nós aqui. No 10. E verão todos os povos da terra que o nome do Senhor é invocado sobre ti e te temerão. Diz aqui que alguns povos, alguns lugares ouvem falar dos filhos de Deus, ouvem falar daqueles que buscam a Deus, aqueles que são honestos, aqueles que são sinceros, que fazem a vontade de Deus, então eles vivem uma vida reta, pessoas boas. E essas pessoas, elas admiram e falam, as pessoas daquele lugar, daquela igreja, aqueles que buscam a Deus, olha para eles. Olha que eles vivem de um jeito muito bom, eles são um exemplo, eles são muito fofos, eles são generosos, eles são educados, eles são sinceros. Aquelas pessoas são muito admiráveis. As pessoas daquele lugar, as pessoas daquela igreja que dizem que são de Deus. É isso que diz aqui, que as outras pessoas vejam o exemplo dos filhos de Deus. Deus queria que o povo de Israel dele vivesse nessa perfeição para que eles fossem o orgulho do nosso Deus, para que eles dessem orgulho para eles mesmos também. E para que as outras nações admirassem eles. O Senhor queria aquilo, mas como ele não conseguiu com eles, agora nós, no Evangelho do Senhor Jesus, conseguimos, no reino dos céus, no Evangelho que o Senhor prega para nós faz mais de 2000 anos. Ele está conseguindo e nós estamos conseguindo que todas essas bênçãos aqui sejam cumpridas nos homens e mulheres do Senhor, que ele chama de seus filhos e que guardam os seus mandamentos. Com eles, vamos conseguir, porque o Senhor Jesus veio para isso, para conseguir fazer aquele povo, aquela igreja que verdadeiramente fosse o orgulho, fosse o destaque, que conseguisse brilhar como as estrelas, como o sol, como a lua, o povo do Senhor. É isso que Deus quis e é o que o Senhor Jesus agora está trabalhando nisso, com a ajuda do Espírito Santo no meio dos homens e das mulheres que buscam as coisas de Deus. Aqui no verso 11 diz, o Senhor te fará abundar de bens, no fruto de teu ventre, e no fruto de teus animais, e no fruto de tua terra, no país que o Senhor jurou a teus pais que te daria. Aqui fala de bênçãos materiais, as bênçãos que prosperam e as pessoas iam virar ricas. Aqui nós vemos que as pessoas que iam receber a bênção do Senhor aqui iam virar ricos,
Porque não é pecado ser rico fisicamente. É claro que não. São bênçãos que o Senhor dá para nós. Bênçãos que Deus dá. Quando Ele disse: bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus, fala do humilde de coração, do simples que ouve a palavra de Deus e aceita ela e obedece às ordens de Deus e começa a agir do jeito que Ele quer. É esse o pobre de espírito, a pessoa humilde e simples, que não é arrogante, mas fala: Senhor, vem na minha vida porque eu quero cumprir os teus mandamentos, eu quero fazer a tua vontade, eu quero te obedecer porque eu quero receber as bênçãos que diz aqui em Deuteronômio, no capítulo 28. Eu quero fazer parte dessas grandes bênçãos, Senhor. É isso que o pobre de espírito diria para Deus. Mas o Senhor aqui, nas suas bênçãos, também disse que os homens e mulheres que cumprem os mandamentos dele e seguem ele, eles poderiam chegar a ser pessoas ricas, ricas mesmo, de ter... Como Jó, por exemplo, diz na Bíblia que Jó era um homem muito rico, ele tinha muitos bens, muitas terras, muitos animais. Os filhos dele viviam fazendo banquetes, festas, porque eles tinham muito dinheiro com as suas amizades. Mas Deus era um homem que buscava muito a Deus. Ele era um homem rico, mas também ele era um homem pobre em espírito, quer dizer, humilde e simples, que buscava Deus sempre e orava para ele. No verso 12 diz... É uma outra bênção. O Senhor te abrirá seu bom tesouro, o céu, para enviar a chuva à tua terra em seu tempo. Diz aqui, no seu tempo, e vocês percebem que tem horas que até mesmo a natureza fica rebelde, não contra Deus, mas contra os seres humanos. E ela se manifesta na hora que não é. Então, quando tem que ser verão, quando tem que chover, por exemplo, não chove. E aí, então... as sementes acabam se estragando, aquilo que foi semeado acaba se estragando. E quando tem que parar de chover, então chove. Desse jeito, vem a bagunça, vem a perda de controle, e aí vem a perda das comidas, dos produtos. E quando eles têm perdas no campo, porque a natureza quis, ou Deus permitiu a natureza dar uma chacoalhada nos seres humanos para ver o que eles fazem, porque se não chove, o que eles vão fazer? Eles vão se lembrar de buscar a Deus e dizer: Senhor, por favor, não temos comida, as colheitas estão se estragando, manda chuva, por favor, porque nós não temos o que comer, nem o que vender na cidade para alimentar, para dar comida para todas aquelas pessoas na cidade. Todas as pessoas sofrem com aquilo. A natureza chegou no momento que ela ficou rebelde porque obedeceu para Deus, e Deus quer provar as pessoas para ver o que as pessoas fazem quando elas têm dificuldades, o que as pessoas fazem quando tem falta de comida. O que fazem as pessoas? Elas têm que pedir a Deus, elas vão buscar a Deus, elas vão confiar nele e vão orar? Nós não sabemos. Nós esperamos, tomara que elas orem e clamem para Deus misericórdia. O Senhor diz que Ele fará que a chuva caia na hora certa, no seu tempo, para abençoar. E diz aqui que eles iam ser tão abençoados que iam conseguir emprestar para muitos. Diz aqui: e emprestarás a muitas nações, porém tu não pedirás emprestado. Aqui falava com o povo de Israel, que eles iam emprestar para muitas nações, mas eles não iam ter que pedir empréstimo para ninguém, porque eles iam ter muito, eles iam prosperar. Era parte da bênção. E hoje nós no Evangelho, como também somos o povo do Senhor, mas não mais uma nação física, nós somos uma nação espiritual, quer dizer, com homens e mulheres de diferentes nações, diferentes lugares do mundo. E todos juntos fazemos a nação, o povo espiritual, a igreja do Senhor. Então Deus falaria conosco assim: você vai emprestar para os outros, mas ninguém vai ter que emprestar para você, porque você não vai precisar, porque eu vou te prosperar, porque eu vou abrir portas de bênçãos para nada fazer falta na tua vida, para não fazer falta trabalho nem dinheiro. Você que vai emprestar, mas ninguém vai ter que te emprestar.
Isso aí é bênção. E por quê? Porque a pessoa está guardando os mandamentos dele. Olhem para as bênçãos que Deus tem para nós. No verso 13, o Senhor te colocará por cabeça e não por cauda. Sempre os filhos de Deus, ou o povo do Senhor, ou a igreja do Senhor, vão ser número 1, vão ser a cabeça. E os outros, as pessoas teimosas, incrédulas, arrogantes, que desprezam a Deus, eles vão ser a cauda. E a cabeça vão ser os eleitos de Deus, aqueles que cumprem os mandamentos dele. O Senhor te colocará por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não estarás debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que eu te ordeno hoje, para os guardares e cumprires. E não te afastes de todas as palavras que eu te ordeno hoje, nem para a direita, nem para a esquerda, para ir após outros deuses e servi-los. Se eles fizessem aquilo, cumprissem os mandamentos do Senhor, e não se afastavam do caminho da retidão que leva eles para a vida eterna, se eles não se afastassem nem para a direita nem para a esquerda para adorar deuses alheios, santos e santas, imagens, quadros, animais e árvores e lagos, o sol, a lua, as estrelas, os signos do zodíaco, as cores, os cheiros, os incensos, os aromas. Bem, tem tantas crenças, tem tantos deuses, tem milhares de deuses que tem no mundo, em cada nação. E é impossível listar todos eles, mas o Senhor diz aqui que se as pessoas se afastam daquilo e nunca vão atrás daqueles deuses, daquelas crenças, eles vão receber todas essas bênçãos aqui. Eles vão ser o número 1, eles vão ser a cabeça, eles vão ser os primeiros, eles vão ter tudo e vão conseguir até emprestar. E não vão ter que pedir emprestado, porque temos que guardar os mandamentos do Senhor. É muito triste aqui, eu não vou ler todas as maldições, porque são muitos versos e ia dar meia-noite para a gente terminar. Eu vou ler alguns. Mas quando o Senhor diz, mas acontecerá, agora vamos ler no mesmo Deuteronômio, no capítulo 28, mas no verso 15. No 15, nós temos a lista de maldições. A lista de maldições, mas eu falo para vocês, eu aviso vocês, vocês vão ter que ler depois e vão ter que ler devagar. Eu vou ler alguns versos, porque são muitos. No verso 15 diz: mas acontecerá que, se não ouvires a voz do Senhor teu Deus, para procurar cumprir todos os seus mandamentos e seus estatutos que eu te ordeno hoje, virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão, as que nós vamos listar agora. O Senhor disse: se vocês não guardarem os meus mandamentos, se vocês voltarem a servir os ídolos, os deuses alheios, se vocês adorarem eles, porque é isso que as pessoas fazem, elas servem os ídolos, elas até viajam de um lugar até o outro, elas caminham, elas fazem sacrifícios para chegar lá com presentes para o ídolo, para a estátua. Eles chegam lá com aqueles presentes achando que é Deus, que aquela madeira vai curar eles, vai salvar eles, vai fazer milagres neles. E não é assim, porque uma estátua que tem olhos, mas ela não enxerga, tem boca, mas não fala, ela tem nariz, mas ela não consegue cheirar. Ela tem mãos e tem pernas, mas ela não consegue mexer aquilo. Então, os seres humanos têm que carregar aquele ídolo, porque aquele ídolo não pode caminhar sozinho. Como que aquilo vai fazer milagre se ele não consegue nem caminhar? Nem a própria estátua pode fazer nada.
Então, como é possível que o diabo tenha deixado as pessoas cegas com aquilo, enganado as pessoas e feito elas se afastarem de Deus desde a antiguidade? Porque desde a antiguidade elas se afastaram de Deus quando elas começaram a adorar os deuses, os demônios, a morte, o diabo, honrando todos os espíritos maus e os demônios. Eles veneram também as pessoas que morrem. Então, como as pessoas querem que Deus fique feliz com elas, contente com elas hoje, depois de todas as coisas que têm acontecido no mundo, na humanidade toda, que acabou se perdendo? Mesmo o Senhor tendo aberto os olhos deles, tendo falado para eles, cumpram os meus mandamentos, olhem o que eu vou dar para vocês se vocês me obedecerem. Por causa disso, diz, maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo, porque ao invés de você se dar bem, você vai se dar mal. Maldito teu cesto e tua amassadeira, quer dizer que a pessoa não ia ter comida, não ia ter dinheiro, não ia ter trabalho. No 18, malditos os frutos de teu ventre, o fruto de tua terra, a cria de tuas vacas e os rebanhos de tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres. Você vai se dar mal. Quando você sair, vai ter um acidente, você vai ser sequestrado, vai ter alguma doença. Bem, tem tantas coisas que podem acontecer nas grandes cidades. Uma bala perdida pode cair no seu corpo. Enfim, alguém poderia atirar e ninguém sabe quem foi e você acabou se ferindo. Então, os perigos acabam sendo uma ameaça o tempo todo, porque foi assim que Deus permitiu, porque Deus avisou aqui, Ele avisou. Aqui ninguém não sabe dessas coisas, porque Deus avisou as pessoas que não era para fazer esses pecados. Mas a humanidade, quando ela se multiplicou, quando ela se espalhou pelo mundo, e eles começaram a se afastar do caminho do Deus verdadeiro, adorando seres, objetos, pessoas que não são Deus. As pessoas se esqueceram de Deus e se esqueceram das Escrituras. Se esqueceram de ler a palavra do Senhor que tinha ficado escrita, se esqueceram de buscar o Deus verdadeiro. E é por causa disso que o mal se espalhou no mundo, e aí vieram as maldições, todas as maldições que agora acobertam o mundo desde faz milhares de anos atrás até hoje. O mundo ainda tem sido acobertado por essas maldições, por esses castigos, e nós não poderemos dizer que Deus é injusto, que Ele se esqueceu da sua criação, porque Ele claramente avisou e ensinou as pessoas, enviou os seus profetas, os seus servos, os seus ungidos, para ensinar e corrigir e falar com o povo. E hoje também o Senhor envia os seus filhos pregar e ensinar o verdadeiro evangelho, o verdadeiro caminho, a retidão, para as pessoas se afastarem do pecado, porque hoje ainda temos a chance, enquanto estivermos vivos, temos a chance de nos arrepender, de nos corrigir e seguir pelo caminho reto, porque se vocês andarem nesses caminhos maus, nós aqui falamos de Deus, damos as ferramentas para vocês usarem elas e alcançarem a Deus, vocês terem a Deus nos seus corações, nas suas vidas, para Deus ajudar vocês, perdoar vocês e abençoar vocês, tirar de vocês as maldições. Enquanto houver vida, vai ter esperança. É isso que nós fazemos, para isso é que nós damos o ensinamento e pregamos para vocês saberem que ainda tem uma chance na sua vida, vocês têm uma chance se vocês estiverem andando no caminho errado. Então agora não podemos mais culpar a Deus, o Senhor não tem a culpa porque Ele falou claramente, Ele avisou. No 27 ele também fala de muitas maldições, aqui no 19. Nós já lemos o 19 e agora o 27. O Senhor te ferirá com a úlcera do Egito, com tumores, com sarna e com purido dos que não poderá ser curado. O Senhor te ferirá com loucura, cegueira e perturbação de espírito. Isso aqui é muito triste, porque nós conhecemos muitas pessoas com problemas mentais, com doenças mentais.
Já até não há mais lugares para acolher aquelas pessoas que têm doenças mentais. São doenças que a medicina não consegue ter um remédio para aquelas doenças. Porque, na verdade, eles são espíritos de doenças que entram nos corpos e as pessoas sofrem muito. Diz aqui que eles teriam sarnas e tumores, e nós ouvimos falar que hoje tem muitas pessoas que sofrem dessas coisas, também de cegueira, de perturbação de espíritos. Tem muitas pessoas que foram possuídas por espíritos maus. A pessoa não consegue falar, nem dormir, nem pensar. Ela não consegue fazer nada porque ela foi possuída por muitos espíritos maus. Por quê? Porque é uma maldição que ela recebeu. Por quê? Porque os ancestrais dela e as gerações que vieram depois deles, até chegarem naquela pessoa doente, todos eles fizeram o que era mal diante dos olhos de Deus. Todos eles pecaram, falharam com Deus. E então agora nós vemos, vocês veem as consequências naquelas pessoas que ficam doentes, nessas pessoas que têm doenças mentais, nas pessoas que ficaram doentes de diferentes doenças que não tem cura, não tem remédio para eles, porque a medicina ainda não consegue resolver nem tirar aquele tipo de doenças. É isso. As maldições têm sido de geração em geração, desde aquela época até o dia de hoje, e nós não sabemos até quantos anos que Deus vai permitir que a humanidade fique aqui. E as maldições vão continuar nas pessoas. Enquanto elas estiverem afastadas de Deus, vai continuar tendo doença e maldição. Mas se alguns deles aceitam e acreditam no caminho de Deus e buscam Ele, aquelas maldições vão ser tiradas, vão ser cortadas, e eles vão ter paz e felicidade. A mulher e o homem que se converterem ao Senhor e começarem a cumprir os seus mandamentos, as bênçãos vão começar a vir para eles, surgirem na vida deles. E aqui no verso 28, diz, o Senhor te ferirá com loucura, nós já lemos. No 35 diz, o Senhor te ferirá com úlceras malignas nos joelhos e nas pernas, desde a planta de teu pé até o alto da cabeça, sem que possa ser curado. É muito triste esse tipo de doenças. Todas essas doenças nós já ouvimos falar na nossa vida normal. Nós ouvimos falar da lepra, por exemplo, e não tinha remédio na época, tinha povos especiais, lugares especiais para as pessoas serem levadas lá e morrerem lá com a sua doença sem contaminar os outros. Isso aí é muito triste. E por que aconteceu? Pelos ancestrais. Os ancestrais se afastaram de Deus, viveram em pecado e maldade, e então nós acabamos sofrendo as consequências daquilo, e nós temos que nos arrepender, buscar a Deus, cumprir os mandamentos dele para ele tirar aquela maldição de nós e nós vivermos em santidade e que o nosso corpo seja saudável. E isso, no verso 43, o estrangeiro que estará no meio de ti se elevará mais e mais, e tu cairás cada vez mais baixo. Então era o castigo para eles. Diz aqui que ia haver uma humilhação. Ia chegar uma humilhação para esse povo. O povo de Israel foi humilhado. Mas também os seres humanos, as pessoas que fazem a maldade, fazem o pecado porque eles herdaram desde a antiguidade, eles também vão receber humilhações. E eles vão acabar ficando nos lugares mínimos. Ninguém nem vai notar ela, nem vai prestar atenção para eles. E ele será por cabeça e tu serás por cauda. Aqui, nas bênçãos, dizia que o povo que fizesse a vontade de Deus, eles seriam a cabeça e o restante seriam a cauda. Mas se as pessoas elas não se arrependem, não fazem os mandamentos de Deus, vai acontecer o contrário. Diz aqui que os outros iam ser a cabeça e eles seriam cauda.
E virão sobre ti todas essas maldições, perseguir-te-ão e te alcançarão até que pereças, porquanto não ouviste a voz do Senhor teu Deus para guardar seus mandamentos e seus estatutos que ele te mandou. Agora vamos para o verso 58. Diz, se não cuidares, como eu disse para vocês, todos os versos que eu pulei são versos que falam das maldições, mas acaba sendo muito para nós lermos agora. Então, no 58 diz, se não cuidares de cumprir todas as palavras desta lei que estão escritas neste livro, temendo este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus, diz aqui então que se as pessoas não cuidarem, não se preocuparem por cumprir todas as palavras dessa lei que Deus tinha dado para Moisés, isso aqui é uma lei que está vigente até o dia de hoje, vai continuar vigente. E diz que temos que temer somente ao nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. É só Ele que nós temos que louvar, é só Ele que nós temos que honrar, é só Ele que nós temos que venerar e pedir para Ele. Não peçam para os santos, para São Agostinho, falando, São Agostinho, fala para Deus me abençoar. Claro que não. Vocês diretamente têm que pedir a Deus, porque Deus que está ouvindo vocês. São Agostinho, ele já morreu, ele não existe mais, ele não pode fazer nada por você. Ele é só uma lembrança. Ele não tem poder nenhum para falar com Deus por você. Não, é você diretamente que tem que falar com Deus, com o Senhor. O Senhor Jesus, ele ensinou, ele disse, o Senhor Jesus disse, tudo que vocês pedirem ao Pai no meu nome, ele dará para vocês. Porque o Senhor Jesus é o Filho de Deus, é o Verbo da vida, é o mesmo Deus. Mas Deus disse, o único jeito que eu aceito um intermediário, um advogado por vocês, um intercessor, uma intervenção, é Jesus. Ele é o único. Tudo que vocês pedirem para o Pai no nome de Jesus Cristo será feito. O restante não. Não peçam para a Nossa Senhora, não peçam para São Agostinho, porque eles não poderão fazer nada. Talvez aquelas pessoas foram pessoas boas e fizeram coisas boas na sua vida, mas é só aquilo. Eles agora são só uma lembrança. É só com Deus que nós temos que invocar e pedir para Ele. Então, no 58 fala, se não cuidares de cumprir todas as palavras desta lei que estão escritas neste livro que eu dei para Moisés, diz aqui, então o Senhor aumentará. Se eles não fizessem, no 59 diz, o Senhor aumentará terrivelmente tuas pragas e as pragas de tua descendência. Vocês percebem? Fala aqui da descendência. É que de geração em geração nós herdamos esses castigos, essas maldições, de geração em geração, porque as pessoas elas nunca buscaram a Deus. Elas acabaram se afastando de Deus. E quando o Senhor Jesus chegou e ele começou a pregar o seu evangelho, pregar o reino dos céus, muitas pessoas se converteram a ele. E aí os apóstolos começaram a pregar e muitas pessoas se converteram a Deus. Então aí vieram novas gerações. Alguns que têm começado a desfrutar das bênçãos que o Senhor prometeu aqui. Mas outros se perderam. Eles conheceram a palavra do Senhor, mas se perderam, continuaram na sua vida antiga de idolatria e de pecado. Então o Senhor diz que por causa daquilo, a descendência deles no futuro ia herdar o castigo e as maldições também, porque eles iam continuar pecando e fazendo maldade. Diz a tua descendência. Então o Senhor aumentará terrivelmente tuas pragas e as pragas de tua descendência, pragas grandes e permanentes e enfermidades malignas e duradouras. Isso aqui é muito triste. Hoje nós vemos doenças como câncer, como a AIDS, doenças que são incuráveis e só a misericórdia de Deus pode curar, porque não tem remédios. Essas aí são as enfermidades malignas e duradouras. No 60 diz, e trará sobre ti todos os males. Diz aqui que o Senhor ia trazer
para aquela pessoa desobediente que não obedece os mandamentos de Deus, ia trazer todos os males do Egito diante dos quais temeste e não te deixarão. Também toda a enfermidade, toda a praga que não está escrita no livro desta lei, o Senhor as enviará sobre ti até que sejas destruído. Isso aqui é muito triste. As maldições acabam no verso 68, mas elas são muito tristes. Eu não vou ler mais. E toda a humanidade temos sofrido o flagelo de todas as pragas, as doenças, a pobreza, a miséria, a dor, a tristeza, a amargura, o sofrimento, os sacrifícios, muitas coisas. Muitas coisas têm sido sofridas pela humanidade. Por quê? Porque os nossos ancestrais se perderam do caminho de Deus. Fugiram. E eles nunca nos ensinaram o caminho do Senhor até agora, que o Senhor, na sua misericórdia, desde faz mais de 2000 anos, o Senhor Jesus, na sua misericórdia e no seu amor, ele tem se manifestado para salvar, para reconciliar a humanidade com Deus, porque Deus estava enraivecido com a humanidade, bravo com o povo que ele tinha feito, o povo antigo de Israel. Deus tinha se afastado de todos e o Senhor veio reconciliar, fazer aquela grande reconciliação e mudar o método de salvação, mudar e fazer um jeito diferente das pessoas se salvarem, das pessoas fazerem o bem, das pessoas andarem no caminho de Deus e no caminho de retidão. O Senhor Jesus faz mais de 2000 anos que ele está trabalhando com o Espírito Santo. E é por causa disso que nós não deveríamos hoje desprezar a voz de Deus. Porque Deus, ele fala hoje. E Ele está nos falando, Ele está nos chamando e Ele está falando para nós nos reconciliarmos com Ele, porque Ele vai nos dar mais uma chance, porque nós tínhamos sido rejeitos da presença dEle, mas agora Ele vai nos aceitar, é só seguir Ele. É isso que o nosso Deus faz. Então aqui nós vamos passar para o livro de Romanos 1. Agora nós vamos entender melhor o que o apóstolo Paulo, quis dizer para nós. Aqui em Romanos, no capítulo 1, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele fez uma reflexão, ele refletiu. Ele rapidamente refletiu sobre os eventos que aconteceram desde a antiguidade, sobre o que aconteceu com a humanidade, com aqueles que se afastaram de Deus e não quiseram fazer as obras de Deus. Deus, tendo falado com Moisés, tendo falado para ele, escreve num livro, e Deus mesmo tendo escrito os seus mandamentos em tábuas de pedras e falando para Moisés escrever e fazer uma lista de bênçãos e de maldições para aqueles que obedecessem e aqueles que não obedecessem. Se nós ficamos olhando o mundo e ficamos olhando a história, lendo a história da humanidade, nós vamos achar também muita dor, muita tristeza, muita dor, muitas lágrimas, muita maldade, muitos sacrifícios. Nós achamos isso na história. E é por causa disso que o apóstolo Paulo, quando ele se converteu ao Evangelho, quando o Senhor fez o chamado para ele e ele se converteu ao Evangelho, ele começou a pregar aquilo que Deus ensinou para ele, aquilo que o Espírito Santo revelou para ele sobre a doutrina gloriosa do Evangelho do Senhor Jesus. Por revelação que Deus tinha dado para ele, ele recebeu todo o ensinamento e tudo que ele tinha que ensinar para os outros. Por causa disso, na sua reflexão, no capítulo 1, no verso 16, ele faz uma conclusão. Ele concluiu, mesmo que era o começo da carta que ele tinha escrito para os romanos, para a igreja que estava em Roma na época, ele fez uma carta para eles, escreveu para eles uma carta cheia de doutrina. E no verso 16 ele diz: visto que não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego.
diz que ele não sente vergonha do Evangelho, porque no Evangelho a justiça de Deus se revela de fé, quer dizer, por ter ouvido a palavra de Deus, se revela de fé, é quando o pregador fala, se arrependam, porque o reino de Deus tem se aproximado, se arrependam, se preparem, João dizia, porque atrás de mim vem um que vai salvar vocês, vem aquele que vai reinar, que vai batizar com fogo, com o Espírito Santo e fogo, então se preparem, fiquem prontos, porque nem eu sou digno de tirar o calçado dele. É isso que significa pregar a fé, porque eles acreditavam em João aquilo que ele pregava para eles. Diz aqui, porque no Evangelho a justiça de Deus se revela de fé pela pregação da palavra, por ouvir a palavra em fé. Por quê? Porque quando eu ouço a palavra de Deus e eu acreditei naquele momento, eu aceitei e acreditei. Depois vem o processo na minha vida, vem um processo de mudança, vem um processo de transformação, de regeneração. E eu começo a mudar, a acreditar e a experimentar tudo o bom e formoso que Deus dá, as experiências espirituais. É disso que nós chamamos em fé, é o Evangelho. Então diz que o Evangelho é acreditar em Cristo, porque ele é o Filho de Deus, o enviado de Deus. Temos que acreditar nele porque ele é o Filho de Deus e nós vamos ganhar a vida eterna. Nesse momento, se cumpre o verso que diz aqui que Deus revela a sua justiça, que no Evangelho a justiça de Deus se revela de fé em fé, como está escrito. Mas o justo, no profeta Abacuque 2,4 diz, mas o justo viverá pela fé. Isso significa que, mas o justo, aquele que acredita em Cristo Jesus e o Evangelho e faz a vontade de Deus e cumpre os mandamentos do Senhor, diz que ele viverá eternamente, porque ele tem fé que Cristo é Deus e ele é o único caminho que leva, que conduz até a vida eterna. Porque Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida e é quem vai nos conduzir à vida eterna. Por causa disso diz que o justo viverá pela fé, por ele ter acreditado em Cristo. É essa a conclusão do apóstolo, a reflexão dele no verso 18. O apóstolo disse, ele voltou na história no verso 18 e diz, porque a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Paulo quis dizer que a ira de Deus se revelava do céu contra toda impiedade, contra os homens e mulheres que pecam. E eles detêm a verdade de Deus, eles detêm ela porque eles não acreditam. E eles perseguem para matar aqueles que pregam a verdade de Deus, a palavra de Deus, aqueles que pregam a fé de Cristo, a fé em Cristo, acreditar em Cristo como Filho de Deus. Aqueles pregadores, pastores, são perseguidos. Eles são perseguidos para eles não falarem daquilo, para eles não pregarem aquilo. É essa injustiça dos homens e diz que o Senhor está enraivecido com aquilo. O 19. Porquanto o que de Deus se conhece é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois suas coisas invisíveis, as coisas invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua divindade ficam claramente visíveis desde a criação do mundo. Isso é verdade, desde Adão e Eva. Diz que desde a criação do mundo, sendo entendidas por meio das coisas feitas, de modo que não tenham desculpas, porque desde a criação do mundo, Deus se mostrou aos homens como o Deus Todo-Poderoso e o único que tinha que ser temido, adorado, venerado e honrado. Desde a criação do mundo, ele ensinou para as pessoas. Ninguém tem uma desculpa para falar, eu não sabia.
Eu não busquei a Deus porque eu não conhecia, eu nem tinha ouvido falar que Deus existia. Diz que não é assim, porque ele, desde a fundação do mundo, desde Adão, ele se mostrou à humanidade, às pessoas. No verso 21, portanto, tendo conhecido a Deus, quem? Desde a antiguidade, a humanidade, os seres humanos conheceram a Deus. Então, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, tornaram-se vãos em seus pensamentos e seu coração insensato se obscureceu. Foi o que a humanidade fez. Eles se afastaram de Deus, eles não glorificaram a Deus, eles não obedeceram os mandamentos dele. Diz que eles se envaideceram, eles viraram arrogantes, rebeldes, teimosos. Eles acharam que o pensamento deles era maior, que eles eram homens inteligentes, sábios, filósofos, homens muito inteligentes que sabiam muito mais do que Deus. E por eles terem acreditado aquilo, diz aqui que o coração insensato deles se obscureceu, para que eles pudessem entender ainda menos daquilo que eles estavam vendo e vivendo, para que eles nunca pudessem enxergar a realidade de Deus, mas pelo contrário, que eles se enchessem de um véu, que eles ficassem cegos espiritualmente, porque o coração que fica obscurecido é como se tivessem véus nos olhos espiritualmente, para que eles não pudessem entender nem compreender as coisas de Deus. Por quê? Porque eles se envaideceram, eles viraram orgulhosos, arrogantes e que eles eram mais sábios que Deus, que eles sabiam mais do que Deus. E eles até zombavam daqueles que pregavam da palavra de Deus, achavam que eles eram burros, ignorantes. Então, essas pessoas muito filósofas, Deus se afastou deles. No verso 22 diz, professando serem sábios, tornaram-se nécios e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Diz aqui que é quando eles começaram, desde Adão e Eva, quando a humanidade começou a se multiplicar e eles começaram a mudar a glória de Deus e fizeram imagens, fizeram estátuas de madeira, de ferro, de ouro, de diferentes materiais, de pedra, daquilo que eles puderam achar. Eles fizeram aquelas estátuas, fizeram os seus deuses com imagens de aves, de quadrúpedes e de répteis. Tudo aquilo aconteceu desde Adão e a Eva. Por causa disso, quando Deus enviou o dilúvio, ele destruiu todas aquelas pessoas. E aí, o Senhor achou que ele ia ter um povo novo, uma raça nova que ia buscar dele, mas aconteceu a mesma coisa. Restou só Noé e a sua família, mas com eles foi suficiente, com um dos filhos de Noé, foi suficiente para que a maldade continuasse, para que o pecado continuasse, para que eles continuassem sendo idólatras. Então, diz aqui que eles trocaram a glória de Deus em semelhança da imagem de homem corruptível. Corruptível quer dizer que acaba, que é destruído pelo tempo. E diz que eles fizeram imagens de aves, de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus entregou a imundície. Diz aqui que o Senhor, como castigo, entregou eles à imundície. Como eles eram rebeldes e nécios e eles não cumpriam os mandamentos de Deus, ele entregou eles à imundície e às concupiscências de seus corações para desonrarem seus corpos entre si. Eles desonraram seus corpos entre si. Foi isso que a humanidade fez. O Senhor permitiu que eles fossem entregues, que eles vivessem no seu pecado, na sua maldade, na sua arrogância, no seu pecado, na sua teimosia, e que eles fizessem o que eles quisessem. E aí eles começaram a ter uma mente obscurecida, e por causa disso eles desonraram seus corpos entre si, porque isso aí faz parte das maldições. E quando diz que eles desonraram seus corpos entre si, no 25 diz, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honrando e dando culto às criaturas no lugar do Criador.
Por causa disso, nós temos que ter muito cuidado. Nós temos que tomar muito cuidado para não adorar as criaturas, as pessoas, São João e a Nossa Senhora, e o São e o Santo, a Santa. Então, temos que tomar muito cuidado, porque diz aqui que eles honraram e deram culto às criaturas no lugar do Criador, que é bendito eternamente. E diz aqui que Deus ficou tão enraivecido pela humanidade terem se desviado desde aquela época até o dia de hoje. Eles se desviaram, diz aqui, por isso Deus os entregou às paixões vergonhosas, pois até suas mulheres mudaram o uso natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Então, mulheres com mulheres. De modo semelhante, também os homens, deixando o uso natural da mulher, inflamaram-se em seus desejos lascivos, uns para com os outros, cometendo atos vergonhosos, homens com homens, e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha a seu erro. Então vieram os espíritos maus, os espíritos imundos, e possuíram aquelas pessoas, homens e mulheres, por eles terem se desviado do caminho de Deus, porque eles não quiseram ouvir os mandamentos do Senhor. Não falamos de hoje nós, mas naquela época, quando Deus fez o seu povo, fez o povo de Israel e deu os mandamentos para eles, e deu leis para eles, e deu bênçãos e maldições para eles. Fez todas as sugestões pertinentes ao caso. Eles foram os primeiros que se afastaram de Deus e fizeram todos esses pecados. O povo de Israel fez todos esses pecados. Tudo isso aqui. Mulheres com mulheres, homens com homens. E foram idólatras. Foram atrás da idolatria. E aqui no verso 28 diz: E como eles não se importaram com o conhecimento de Deus, Deus os entregou a uma mente reprovada para fazerem coisas que não convêm. Deus entregou eles nas mãos do diabo. Então vêm todos os demônios, os espíritos dessas coisas e possuem as pessoas. E aí elas começam a pecar e elas são infelizes, porque as pessoas acabam sendo muito infelizes, elas acabam ficando tristes. As pessoas que são usadas por esses espíritos maus acabam sendo muito tristes. As pessoas que são possuídas por um espírito imundo, por exemplo, de roubar, de furtar, aquela pessoa, ela é muito triste, ela não é feliz. Ela vai e ela rouba porque ela tem aquele demônio no seu corpo que provoca ela para roubar, e daí ela é presa, e depois que ela sai, ela continua roubando porque o espírito imundo provoca ela, e aquele espírito acaba destruindo aquela alma, aquela vida humana. E desse jeito acontece com todos os pecados, o espírito de ficar bêbado, o espírito da fornicação também, da homossexualidade, tudo é espíritos maus que vieram nos homens e nas mulheres e provocam eles para fazerem aquilo. E os homens e as mulheres querem evitar, eles não querem fazer, mas eles não conseguem parar. Por quê? Porque os ancestrais deles se afastaram de Deus, eles fizeram tantas maldades, eles deixaram Deus tão enraivecido que o Senhor enviou aquelas maldições neles, e agora todos nós somos vítimas de todas aquelas maldições e aquele castigo que os nossos ancestrais provocaram, e nós acabamos sendo vítimas. Então, todos que somos vítimas de todas aquelas maldades pelos nossos ancestrais, hoje, o que nós poderíamos fazer? Hoje nós temos que nos converter ao Senhor Jesus, ao Evangelho verdadeiro dele, com um coração sincero e sermos sinceros, nos entregar a ele para que ele possa nos reconciliar com Deus e ele tire de nós aqueles demônios, aqueles espíritos que estão no nosso corpo, que nos fazem sofrer e nos forçam a fazer aquilo que nós não queremos fazer. É isso, é aquela razão, a realidade. Por causa disso, hoje nós temos que lutar, vamos lutar contra aquelas forças invisíveis, forças do mal, que nos atacam constantemente e querem nos forçar a fazer coisas que nós não deveríamos fazer, nem queremos fazer, e que não nos fazem felizes. Tem muitas pessoas que querem se matar por causa disso.
Tem muitas pessoas que passam por aquilo e querem se matar porque elas não têm paz, porque aquele espírito imundo não dá paz para elas, não deixa elas sentirem paz. Fala para elas, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, porque desse jeito nós vamos ofender a Deus, desse jeito nós vamos contra Deus. Mas nós já vimos aqui que tudo Deus permitiu naquela época por causa da desobediência deles, da teimosia deles, do envaidecimento das pessoas que quiseram ser maiores do que Deus, quiseram superar a Deus, ser superiores do que Ele. Então hoje nós somos vítimas, mas graças a Deus já alguns fomos resgatados. E quando acreditamos no Senhor e no Evangelho de Cristo, o Senhor ele nos limpa, nos liberta daqueles demônios e nos dá a paz e a alegria e nos reconcilia com o nosso Deus. E é lá onde nós, que já estamos libertos e temos a bênção do Senhor, começamos a ganhar as bênçãos dele, começamos a desfrutar das bênçãos dele, aquelas que ele listou pra gente. E nós queremos que todos vocês que ainda não conseguem desfrutar, que ainda não foram libertos, mas ainda estão atados com aqueles pecados e aquelas maldades, nós queremos que vocês reflitam, analisem e se decidam. Que peçam a Deus, que se arrependam e peçam para Deus, que vocês querem se arrepender, querem viver uma vida santa, vocês querem as suas bênçãos, vocês não querem mais maldições, nem que as suas gerações, as gerações que vêm depois de vocês tenham essas maldições. É isso que nós temos que fazer. E no 28 diz, como eles não se importaram com o conhecimento de Deus, Deus os entregou a uma mente reprovada para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda injustiça. Então percebam todas as coisas que o homem acabou fazendo porque os demônios entraram neles, possuíram eles por causa da desobediência, por causa do envaidecimento deles, do orgulho deles, dos falsos conhecimentos deles, por eles não respeitarem nem valorizarem a Deus, por eles acharem que eram mais inteligentes do que Deus. Diz aqui que vieram todos esses pecados, essas fraquezas. Diz, estando cheios de toda injustiça, fornicação, perversidade. Tomara que lá vocês estejam lendo em voz alta também. Diz, fornicação, perversidade, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, insolentes, orgulhosos, jactanciosos, inventores de maldades, desobedientes aos pais, nécios, desleais, sem afeição natural, implacáveis, impiedosos, os quais, apesar de conhecerem aquelas pessoas, tendo conhecido o julgamento de Deus, diz aqui que aqueles que praticam tais coisas, aquelas que nós acabamos de ler agora há pouco, eles são dignos de morte, porque não somente as fazem, mas também se comprazem com os que as praticam. Percebam esse verso aqui, o que ele diz, que não somente eles fazem esse tipo de pecado, que nós já listamos aqui, mas eles também se comprazem, ficam felizes com aqueles que praticam aqueles pecados, batem palma para eles e falam, tudo bem, tá tudo certíssimo o que você está fazendo. Nós respeitamos a vida das pessoas, nós respeitamos o que as pessoas quiserem fazer, mas eu não posso estar lá participando com eles, me comprazendo com eles e batendo palma para aquilo que eles estão fazendo. Nós não podemos fazer, aqueles que já fomos resgatados desse forno de maldades, como nós poderíamos chamar esse poço onde tem toda a maldade e o pecado. E nós, hoje, graças a Deus, muitos de nós temos sido resgatados e libertos, muitos temos conseguido sair daquilo porque estávamos nos afogando, mas o Senhor tem nos tirado da água, não nos deixou afogar. E agora nós desfrutamos das bênçãos de Deus, da felicidade e da paz que Ele dá para nós. E nós convidamos vocês
nós convidamos vocês para que vocês também possam refletir e percebam que as ações ruins que vocês possam fazer, os pecados que vocês fizeram porque vocês herdaram dos seus ancestrais, porque os nossos ancestrais, eles não fizeram a vontade de Deus, eles não cumpriram os mandamentos do Senhor. Mas graças ao Senhor Jesus, com o evangelho dele, que faz mais de 2000 anos o Senhor permitiu que seja pregado, aquele verdadeiro evangelho onde nós acreditamos que Cristo é o Filho de Deus, que é o próprio Deus e que ele é o único caminho, aquele que se converter a este evangelho, o Senhor Jesus vai dar o seu Espírito para ele. O Senhor Jesus vai reconciliar vocês com Deus, vai perdoar os seus pecados, limpar e transformar as suas vidas. E aí vocês vão começar a viver uma vida santa e reta diante de Deus. E aquela vida antiga de pecado vai ficar para trás e vocês vão começar a viver uma vida nova no Senhor. Por causa disso, o Senhor Jesus disse para Nicodemos, quando Nicodemos perguntou para ele, o que eu tenho que fazer para ganhar a vida eterna? O Senhor disse para ele, você tem que nascer de novo. E ele achou que ele tinha que voltar para a barriga da mãe dele. E o Senhor disse, não, é um nascimento espiritual. Você acreditando em mim, que eu sou o enviado de Deus e eu sou aquele que vai para a vida eterna, aquele caminho que te leva para a vida eterna. Se você acreditar em mim, eu vou te dar a vida eterna, eu vou te fazer nascer de novo e você vai ser um homem diferente, o seu espírito vai ser diferente, vou te dar o Espírito Santo, vou te dar os dons e você vai desfrutar da presença de Deus na sua vida. E um dia depois da sua morte, você vai ganhar a vida eterna. Foi aquilo que o Senhor disse para Nicodemos e é o que ele veio pregar. E é o que ele nos oferece hoje, essa salvação. E nós aqui convidamos vocês para vocês saírem daquelas maldições, porque são cadeias, são ataduras que o diabo colocou nas suas vidas, nos seus corpos, e elas são invisíveis, vocês não conseguem enxergar, vocês sentem elas e vocês vivem elas, mas vocês não sentem nada físico. Mas, contudo, vocês estão atados com aquelas maldições dos ancestrais. Então, agora é a hora de vocês refletirem, se converterem para o Senhor, lerem a Bíblia e orarem a Deus e dizerem para Ele que vocês querem se reconciliar com Ele, que vocês querem seguir o caminho do Senhor, que vocês querem agradar a Ele e cumprir os mandamentos dEle. Percebam que os mandamentos ainda estão vigentes. A honra seja para o nosso Deus. Vamos orar ao Senhor. Padre Celestial, bendito y alabado tu nombre por siempre, mi Señor. Gracias te doy, Señor, por esta meditación. Gracias, mi Padre, porque tu Espíritu Santo siempre está con nosotros, guiándonos, orientándonos, enseñándonos, nos está guiando. Nos enseña tus caminos, Señor, y nos ayuda también en todos los momentos difíciles de nuestra vida. Gracias, mi Padre Celestial, te doy. Las alabanzas son para ti, la honra para ti, la gloria para ti. Tú mereces todo, mi Señor. Padre bendito, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor, te doy gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Ayúdanos, Padre Santo, para poder predicar, para pregonar tu palabra, Señor, para hablarle a la gente, Señor, hablarle de ti, porque eso es el deseo de nuestro corazón, hablar de tu palabra, hablar de tus caminos, hablar de tu amor y de tu misericordia. Ayúdanos, Señor y Dios, a trabajar en tu viña y a llevar muchos frutos delante de tu presencia. Y ahora, Padre bendito, también te pido, mi Señor, que extiendas tu mano sanadora sobre muchas personas que están enfermas. Hay mucha gente que está enferma, hay muchas personas que están enfermos del coronavirus, que están hospitalizados. Te pido, Señor, que tú extiendas tu mano y seas tú sanándolos, libertándolos, guárdales la vida, dales otra oportunidad de vida para que ellos conozcan tu palabra, conozcan tus caminos y se salven. Pero antes de salvarse, que ellos también te alaben,
te busquen de corazón. Bendito Dios, extiende tu mano, haz milagros y señales, Señor, haz sanidades. Y liberta y sana también a muchas personas de diversas enfermedades, de brujerías, de hechicerías. Señor, sé tú cortando y quitando todas estas trampas y ataduras del maligno. Destruye la obra del maligno. Extiende tu mano, bendice a todos, liberta, mi Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Te lo pedimos, Señor. Amén. Gloria a tu nombre. Gracias al Señor. Vamos cantar o coro 38, Tem-me brilhando, Senhor. 38. Tenme brillando, Señor, tenme brillando por ti. Puro y limpio seré si tú brillas en mí. Tenme brillando, Señor, tenme brillando por ti. Hasta que vengas pronto con poder. Oh, llévame a la roca más alta, Señor. Llévame, Señor, yo te seguiré. Oh, llévame a la roca más alta, Señor, que solo en ti refugio tendré. Tenme brillando, Señor, tenme brillando por ti. Puro y limpio seré si tú brillas en mí. Tenme brillando, Señor, tenme brillando por ti. Hasta que vengas pronto con poder. Oh, llévame a la roca más alta, Señor. Llévame, Señor, yo te seguiré. Oh, llévame a la roca más alta, Señor, que solo en ti refugio tendré. A glória e a honra sejam para o nosso Deus. Agradecemos ao Senhor. Deus abençoe vocês grandemente, todos e todas. E até mais, irmãos. Amo vocês com todo o meu coração. Mando beijos e abraços para as crianças e para vocês. Amo vocês. Deus abençoe. Obrigada.